Porque o nosso propósito maior aqui é apregoar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, cumprir o ID de Jesus Cristo, levando o evangelho a toda criatura, a qual precisa ouvir. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Profeta Lucas Lima, com a palavra do Senhor, aqui na Rádio Metropolitana. Glória a Deus. Mais uma vez agradecer, a minha oportunidade de estar aqui, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E agradecer aqui ao pastor Albert, ao pastor Alex Couto. Parece que o Espírito Santo estava aqui do lado, falando. Foi forte E essa daqui é forte, Mateus capítulo 4. Eu queria que você que está na sua casa abra, por favor, porque a palavra ela tem um poder tão grande. Por isso que eu gostei desse tema, o poder da palavra. Por quê? Porque a palavra ela tem o poder de te transformar. Você que está aí na sua casa, missionário, profeta, por que às vezes eu não consigo crescer? Por que às vezes eu não consigo me libertar disso que eu estou vivendo? Há uma pessoa que um dia disse para mim: eu gosto muito da igreja, eu gosto muito da presença de Deus, mas eu não consigo ir porque eu não consigo me libertar dos pecados que eu tenho. Eu até gosto, eu até quero, mas eu não consigo. E a palavra ela tem o poder de primeiramente libertar. A Bíblia diz que a verdade ela vos libertará de todo e qualquer mal. Mateus capítulo 4, versículo 1, eu quero ler para você e você fique atento. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, que o pastor Elbert acabou de falar. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então, o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho mesmo de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus ele respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Outras traduções vão dizer que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, preste atenção nisso aqui. Só até aqui, só para você ficar bem ligado nessa palavra. Eu tenho certeza que todas as vezes quando eu vou pregar, todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, eu peço a Deus uma confirmação. E não há mais confirmação do que essa do pastor aqui. Presta atenção nisso aqui. Quando você vai lá em Êxodo, quando Deus chama Moisés, quando Deus levanta Moisés para libertar o Egito, você vai ter que entender uma coisa. Quantos anos o povo ficou naquele deserto? O povo ficou 40 anos no deserto porque eles quis. Porque Deus queria 40 dias, pastor. Deus não queria 40 anos. Mas tem hora que os 40 anos vão servir somente para aprendizado nosso. E aqui eu achei uma chave que o Senhor me entregou e que eu tenho certeza que vai ser de valia para a tua casa. O processo ele tem uma validade, mas quem determina o tempo não é Deus, é você. Meu Deus! Porque Deus queria 40 dias, mas o povo por desobediência foi a 40 anos. Deixa eu te dizer uma coisa de Deus aqui. Deus ele quer que você viva a promessa dele, que é a terra prometida, sim. Mas ele precisa que você passe por isso, porque quem não passa pelo processo despreza a promessa. Quem não vive a dor do processo larga a promessa na primeira dificuldade. Você que não tem feridas e dores da tentação, do confronto, quando chegar a verdadeira bênção de Deus, você larga ela na primeira dificuldade. Por isso que Deus está fazendo você a cada degrau sentir um pouco daquilo que Deus quer te entregar. Por isso que você não deve desistir, porque a vida ela não é uma rampa, ela é uma escada. E você deve entender cada degrau que você chega. Meu Deus! E eu vou te falar uma coisa.
Deus, ele está te enxergando. Ele sabe o tempo que você está pronto para pisar naquilo que ele te prometeu. Ele sabe que você ainda não está pronto, porque se Deus derramar tal promessa a qual você tem pedido a Ele, pode te matar a promessa. Talvez você está pedindo, Deus, chove, mas se chover demais pode alagar suas plantações e morrer. Porque se você não estiver preparado para receber a chuva de Deus, pode virar uma tempestade. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te fortalecendo, amigo. Deus colocou nessa rádio só para te mostrar que é uma promessa, mas primeiro Ele precisa te preparar para isso, te qualificar para isso. Porque quando você chegar na promessa, alguém vai virar para você e falar, cadê as feridas, cadê a cicatriz, cadê o diploma? E diploma que homem de Deus e mulher de Deus tem, não é diploma de parede, é diploma de feridas, de cicatrizes. Porque quando as pessoas apontarem o dedo na sua cara e disser, cadê, como que você chegou aqui? Você vai dizer, eu cheguei aqui porque eu suportei o processo. Vou te falar uma coisa, você pode escolher 40 dias ou 40 anos. Por que Jesus vai ficar 40 dias no deserto e o povo vai ficar 40 anos, pastor? Porque Jesus com 40 dias ele conseguiu crescer, o povo com 40 anos ainda não tinha crescido. Você entendeu que o processo é do tamanho da tua maturidade? Deus ele está fazendo você crescer, rapaz, porque maturidade, ela não vem com o tempo. Eu conheço pessoas com 60 anos de idade com mente de pessoa com 12. Eita Deus! Mas eu entendo pessoas com 20, 25 anos que ainda têm maturidade para chegar aonde Deus quer que você chegue. Irmão, preste atenção nisso aqui. Um dos poderes da palavra, a palavra tem o poder de te crescer em maturidade. Porque o que adianta ganhar carros, ganhar dinheiro, mas não ter a maturidade de suportá-lo? É verdade, Deus. Vou te falar uma coisa, Deus ele quer te entregar algo muito maior do que você deseja, mas ele precisa da tua preparação. Ele precisa de você ali, irmão. Imagina alguém. Imagina ali, me falhou a memória o nome do oficial que tinha lepra, Naamã. Naamã ele tinha uma lepra, ou seja, ele era um oficial, mas disfarçado de leproso. Não queira receber uma patente alta, sendo que você ainda é doente por dentro. Não queira receber algo que você ainda não é. Por quê? Porque Deus quer te preparar. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Quando Deus ele te entrega algo, não há Satanás no mundo que te tire isso que Deus te entregou. Ô glória! Não há dificuldade financeira, missionário, mas não tem problema. Nos 45 do segundo tempo, ele chega para fazer algo sobrenatural sobre a nossa história. Porque Deus, ele chega para surpreender. Irmão, se você quer tudo certinho, tudo na hora certa, é porque você ainda não conhece o Deus que chega no tempo certo e na hora certa. Glória a Deus! Porque se Deus fazer tudo a qual você quer, provavelmente no próximo buraco você cai. Verdade. Mas se você quiser que Deus faça aquilo que você precisa, você vai chegar no tempo certo. E Deus quer 40 dias. Deus está mandando eu falar isso aqui. Deus quer 40 dias. Deus não quer 40 anos. 40 anos é só se você quiser. Se você reclamar demais e parar de agradecer. Se você olhar mais para a dificuldade do que da bênção. Se você parar de olhar para as coisas boas da vida e começar a olhar somente para as ruins. Eu conheço pessoas que tem tudo para reclamar, mas não reclama porque sabe que é somente um processo. Que sabe que aquilo não define ela. Sabe qual que é o problema, pastor Abel? Que a pessoa está deixando o estado dela definir quem ela é. É verdade. O estado da pobreza definir que a pessoa é um pobre. Não, irmão. Eu vou te falar uma coisa de Deus aqui. Talvez você não está sentindo Deus aí agora, mas não significa que você não tem Deus. Talvez você não está arrepiado, porque eu nunca vi na Bíblia alguém virando e falando assim, ó, sentireis o Espírito Santo quando ficar arrepiado. Não, irmão, vou te falar uma coisa, sentir o Espírito Santo é transformação de vida, arrependimento. Glória! Eu conheço pessoas que nunca arrepiaram na vida, que nunca viveram algo grande, mas eu vou te falar uma coisa, transformaram, levantou o caído, arrancou o vício, porque é isso que Deus quer fazer com você. Há uma geração que é superficial, acha que o evangelho é de fora para dentro. Não, o evangelho é de dentro para fora. Primeiro ele vai transformar o seu convívio, a sua casa, seu relacionamento, para que depois ele transforma as suas vestes de fora. Porque não tem como Deus vestir, não tem como Deus revestir alguém que não está vestido.
Não tem como Deus revestir alguém de glória se ele não está vestido das vestes naturais ainda. Alguém que tem caráter. Isso que você falou, pastor. Porque tem muitas pessoas procurando unção, mas unção não sustenta caráter. Caráter sustenta unção. Eita glória! Unção, ela não sustenta o seu caráter, mas o seu caráter sustenta a sua unção. Glória a Deus! Porque Deus não está querendo alguém que somente vai aparecer sinais, mas Deus vai querer alguém que tem uma relativa intimidade com Deus e vai continuar com isso. Vou te falar uma coisa, o estereótipo é por fora, mas o interior é o que vai mudar a tua casa e a tua família. E olha aqui irmão, é Jesus falando. Não sou eu, não é o pastor Alex, não é o pastor Elvis, não é Jesus falando. O ser humano não vive só de pão, mas ele vive de tudo que Deus diz. Uau. Você tem escolha. Você vai viver daquilo que o homem está falando ou você vai viver daquilo que Deus diz. Meu Paulo. Porque existem duas vozes. A voz do homem e a voz de Deus. A voz de Deus: sai daqui agora e passemos para o outro lado. Chega no meio, a voz do homem começa a apitar. E você tem uma decisão: ou você para, ou você continua. Porque a voz de Deus, ela é uma só. Tem gente toda hora querendo confirmação de Deus. Não, irmão, é uma só. Vai pro outro lado e ponto final. Glória, irmão, Deus. Se Deus falou com você, eu vou abençoar o teu casamento, para de pedir confirmação. Porque a palavra de Deus Deus não é alguém que vai chegar amanhã e vai falar: eu fiz alguma besteira que me desculpa, volta pro processo anterior. Não, se ele te deu uma palavra, entenda, há uma palavra, há um só caminho, há um Deus só, e ele está te dizendo, há uma só direção, e eu não sou Deus de voltar para trás, eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai se arrepender, ele não se arrependeu da tua casa, nem da sua família. Quem se arrepende é o homem, quem se arrepende é você. Você ontem queria alguma coisa, hoje você quer outra, mas ele não. Ele te chamou desde o ventre da tua mãe para ser diferencial no meio da tua casa. E eu vou te dizer uma coisa: o ser humano não vive só de pão. Sabe por que isso aqui? Mas de tudo que a palavra diz, esse diz ele está no passado. E o que a palavra diz, Deus ele provavelmente ou talvez você pode morrer. Isso pode acontecer. Você pode morrer sem ter ouvido a voz de Deus audivelmente. Você pode chegar a falecer sem ouvir a voz de Deus audivelmente. Mas você tem a opção de querer ouvir a palavra de Deus a partir da leitura da palavra. Meu pai. Sabe por que a palavra diz? O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Porque antigamente, quando o povo estava no deserto, na época de Moisés, o povo, toda vez que Deus atrasava o maná, o povo reclamava. É verdade. Aí Deus virou pro povo e falou assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que eu estou fazendo. Antes era eu estou fazendo. Agora é que eu disse. O que é isso? É a palavra de Deus. Então eu vou te falar uma coisa: se você não tem raiz na palavra, é porque provavelmente eu não vejo um cristão de pé que não tenha a palavra no coração. A Bíblia diz: eu vou escrever a tua palavra na tábua do meu coração para mim não pecar contra ti. Porque se você não entende a palavra, você peca contra o Senhor. Missionário, mas eu sou pastor, bispo, não importa qual patente você é. Se você não tem a palavra de Deus, você vai cair. Missionário, você está falando contra mim? Não, eu vou te falar uma coisa, irmão. Quem não tem a palavra não permanece de pé. Quem não tem a palavra não tem patente para falar nada. Porque eu vou te falar uma coisa: no dia da angústia quem vai estar com você é Ele. Não é o seu melhor amigo. Quem vai estar no dia da angústia é Ele. A Bíblia diz, Salmo 116, ele é o meu socorro no dia da angústia. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Imagina alguém chorando a noite toda e não conhecendo esse versículo. Talvez essa pessoa vai arrancar a própria vida, mas não sabe que tem um versículo dizendo: a alegria vem pela manhã. Por isso que você deve entender que as suas raízes têm que estar pautadas na palavra. Aleluia. Porque no dia que não estiver na palavra, irmão, você vai perecer. Esses dias o Senhor tem falado muito comigo através sobre a vida sentimental, o casamento. Graças a Deus, pastor, eu tive a graça de ter feito 1 ano de casado no dia 3 de agosto.
E hoje eu entendo algumas coisas que antes eu não entendia. E por que tem muita gente que hoje em dia, pelo menos pra mim, quando a gente abre uma live, a pessoa fala: missionário, meu casamento acabou. Missionário, eu não consigo mais servir a Deus, meu casamento tá péssimo. Porque a essa geração o que Satanás está batendo é na vida sentimental. Porque eu vou te falar uma coisa, a Bíblia diz: é melhor que ande dois do que um só. Mas é difícil andar de dois. Porque um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Mas aqui é uma palavra para você. Há uma palavra para o seu coração. Sabe por quê, irmão? Entenda uma coisa. Por que Deus ele vai associar a noiva de Cristo com o noivo dele? Casamento. Por isso que Satanás vai no casamento. Porque quando o noivo e a noiva estão juntos, acabou. Quando a igreja está junta com o Senhor, acabou. Não tem Satanás que se levante. Por isso que quando a gente... Você já viu alguém que já foi no médico, já foi em tudo, mas quando chega na igreja é curado? Porque quando o noivo e a noiva estão juntos, acabou, a cerimônia feita. Por isso que Satanás ele quer separar você da pessoa a qual Deus te prometeu. Por isso que Satanás ele quer arraigar a aliança. Desde sempre Deus queria uma aliança com o homem. Por que quando a gente vai casar, a gente tem uma aliança com a sua esposa ou com o seu marido? O casamento ele é muito mais espiritual do que você imagina. E por isso que ele quer acabar a sua comunhão. Porque do casamento vem a família, do casamento vem os filhos, e dos filhos vem dos filhos dos seus filhos. E a sua família vai ser lembrada como alguém que servir a Deus. E isso é muito difícil. E tudo que Satanás quer é bater isso, irmão. Por isso que você deve entender uma coisa. Enquanto você estiver com o casamento fora da palavra de Deus, fora da presença de Deus. Porque a gente acha que o maior desafio de um casal é quando o caso acabou, o desafio, né? Porque o desafio é até casar. Porque antes não pode, mas agora pode, agora vai. Irmão, aí que duplica. Porque você tem que entender uma coisa. Por que Deus está falando em casamento comigo? Por quê? Porque eu conheço pessoas que tinham tudo potencial para ser um grande profeta de Deus. Já andaram comigo, mas por conta do casamento se desviaram. Porque a bênção, pastor, quando você relaciona mais com a bênção do que com aquele que abençoou, você acaba se desviando. Missionário, é proibido? Né? Não, irmão. Deus me deu uma palavra, pastor Elvis, e eu falei assim, tá tudo na palavra, mas a gente não enxerga. Olha para você ver. Qual que é mais perigoso, o pecado ou a brecha? Para mim é a brecha. Porque pecado vem com 2 chifres, todo mundo corre. Mas a brecha não, a brecha vem enganando. A brecha vem achando que é algo bom, mas é uma brecha. Ou seja, se você me perguntar aí, você que está aí no YouTube, missionário, fazer tatuagem é pecado? Não é não, irmão, mas tem umas tatuagens que é brecha. Não é pecado não, mas a brecha é o que? A brecha é a porta de entrada para o pecado. Então deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está fazendo brechas que não são pecado, mas está te distanciando de Deus. Missionário, dá carona para a vizinha que eu nem conheço, é pecado? Não, mas é brecha, irmão. No dia que você tiver brigado com a sua esposa, a vizinha também brigado com o marido, é brecha. Aí tem pessoas que não... Você sabe o que faz a pessoa parar de dar brecha? O caráter. A pessoa que tem caráter, ela para de dar brecha. Por isso que você deve parar de viver a Deus somente com instantes e momentos, mas ter Ele pelo resto da sua vida, como um estilo de vida. A brecha, ela pode acabar te matando devagar. A brecha, ela pode ir comendo pelas beiradas, você não vê, acaba, é um bicho de pé. É um problema. Aí você tem que entender uma coisa. Missionário, andar com fulano é errado, né? Não, mas é brecha. Missionário, fazer isso é errado, né? Não, mas pode ser brecha. E você tem que entender isso, irmão. Por quê? Porque brecha não é pecado, aí que é o problema. Brecha não é pecado, mas é um problema. Aí eu volto para a palavra. Tinha algum problema Jesus transformar a pedra em pão? Ele tinha poder. Ele tinha poder. Mas era pecado, né? Não, mas era brecha. Porque ele estava falando segundo a palavra de Satanás. Ele estava fazendo porque Satanás induziu ele a fazer. Porque eu entendi uma coisa: filho de Deus não vive de exibição, vive de manifestação. Eita, porque aquele que vive de exibição vive para mostrar para os outros. Sabe qual que é o problema? O problema não é você falar para as pessoas que está jejuando. A Bíblia diz, Mateus 6, o problema não é você falar que está jejuando para o outro. O problema é você desejar que o outro saiba que você está jejuando.
O problema não é você levantar e mostrar que está orando, não. O problema é você, no seu coração, no seu íntimo, querer que o outro olhe para você. Querer que o outro olhe para sua roupa e entenda que você é um homem de Deus pelo aquilo que você veste. Mas eu vou te falar um negócio, irmão. É melhor você mostrar o que você tem por dentro do que você tem por fora. Graças a Deus. Porque quando você mostra quem você é por dentro, você transforma vidas de pessoas. Você transforma o caminhar daquela pessoa. Eu abri a Bíblia e vi várias pessoas, quando teve encontro com Deus, saindo de uma maneira totalmente transformada. Jacó, quando ele lutou com o anjo, ele saiu mancando, irmão. Porque quando você tem um contato com Deus, você sai andando diferente. Você sai com um caminhar diferente. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa, no dia que você ter a transformação que Jesus quer que você tenha, quando você tem um contato com o Espírito Santo e você sair da mesma maneira, você pode tomar cuidado, porque talvez é um homem. Porque quando você tiver um contato com o Espírito Santo, irmão, você não sairá da mesma maneira mais. Verdade. Ele irá te transformar, te levantar de toda a palavra. E eu quero aqui, como profeta de Deus, missionário, mas você precisa colocar a mão na minha cabeça? Não, a palavra de Deus é onisciente, onipresente. Ele está aí do teu lado. Aleluia, Deus! Eu quero falar com você que está enferma, você que está cansado, você que está com vício, você que está aí, missionário, eu quero servir a Deus, mas eu não consigo, cara. Eu tenho alguns parentes que são doidos para servir a Deus e ainda prego para eles. E eles falam, um dia eu vou servir a Deus com você. Um dia eu vou servir a Deus, mas não consegue por conta daquilo que Satanás está puxando. Satanás quer exibição, quer que você pare. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Vou te falar uma coisa. Jesus está aqui nessa rádio. E Ele quer te mostrar quem Ele é. Ele quer que você aproxime dele hoje. Meu Deus. Ele é a sarça. Ei, Moisés, Aleluia. se aproxima dela. Venha mais perto, entenda uma coisa, quando Moisés chegou perto da sarça, foi aí que Deus começou a falar. Talvez você não está ouvindo Deus porque você está longe demais. Deus não parou de falar, é você que parou de ouvir, irmão. Ele está falando, mas você pela distância, você não consegue ouvir mais Ele. Talvez você está escutando Ele, mas está escutando muito baixinho, por isso que você está confuso desse jeito. Deus está te chamando, Ele está falando, mas você não entende pela distância. Se aproxime-se dEle, e Jesus, Ele está te dizendo, o pecado pode te separar de mim, mas a graça vai romper esse véu. A graça vai te aproximar dele.